Pessoal, antes da gente começar a resolução do terceiro exercício que fala sobre extremos globais, eu gostaria de fazer com vocês uma revisão de alguns conceitos, porque eu acho que na aula não ficou muito claro para alguns, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Então eu queria revisar aqui com vocês o conceito de ponto interior, ponto de fronteira, tanto para o R2 quanto para a reta. Então eu vou fazer vou colocar alguns gráficos aqui para a gente observar o que eu estou querendo falar. Só um instante. Então vejam só, em R2, quando eu olho para o meu domínio, o domínio ele vai ser sempre uma região do plano, né? Então pode ser um triângulo como esse, pode ser uma região qualquer. O que seria um ponto interior aqui? Um ponto interior nada mais é do que um ponto onde eu tenho certeza de que eu posso cercá-lo por uma bolinha, onde eu só tenho pontos que estão no domínio, todos os pontos aqui pertencem ao domínio da função. Na reta, o que acontece? O meu domínio é só de uma dimensão. Então, o meu espaço é de uma dimensão. Então, o meu domínio ele vai ser subintervalos da reta. Então, ele pode ser um intervalo desse jeito, que é só um segmento. Ele pode ser metade da reta, de algum ponto para o infinito, ou uma outra metade que vem de menos infinito até um determinado ponto. Ou pode ser a reta toda. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, um intervalo que está contido na reta? Um intervalo desse jeito, que é um segmento que tem começo e fim. Eu chamo de ponto interior, nesse caso, um ponto aqui, por exemplo, onde eu consiga pegar um intervalinho ao redor dele, onde todo mundo que está aqui pertence a esse intervalo, do mesmo jeito que os pontos que estavam aqui pertenciam ao domínio da reta. Eles também pertencem ao domínio da função aqui. Então, se aqui eu tinha os pontos que pertenciam ao domínio de f, aqui eu também tenho só pontos que pertencem ao domínio de f. A diferença é que aqui o domínio é uma região e aqui o domínio é um intervalo. Agora vamos olhar como é que fica a questão dos pontos de fronteira. Então veja lá, no R2, o que é um ponto de fronteira que a gente viu nas aulas? Ponto de fronteira vai ser um camarada que eu tenho, quando eu cerco esse cara por uma bolinha, eu sempre vou ter pontos que pertencem ao domínio e pontos que não pertencem ao domínio, certo? Essa parte aqui são pontos que não pertencem ao domínio. Lembra disso? Agora, o que acontece na reta? Nesse caso, para um intervalo limitado dessa forma, eu só vou ter dois pontos de fronteira. Só esses dois pontos são pontos de fronteira. Por que isso? Porque somente nesses dois casos é que, se eu pegar um intervalo centrado nesses camaradas, eu vou ter pontos que pertençam ao domínio e vou ter pontos que não pertencem ao domínio. Todos os outros pontos aqui de dentro são pontos interiores, são pontos aí de dentro, né? Os únicos pontos de fronteira para a reta, para um intervalo limitado, são os extremos aqui. Então, a fronteira desse conjunto está composta por dois pontos só, enquanto que a fronteira desse conjunto é composta por três retas, certo?
Então, o que eu havia dito na aula foi que a partir do momento em que a gente olha para a fronteira, eu passo a olhar para uma região de uma única dimensão. Então, essa região passa a ser um negócio assim. Então, o que está no ponto de fronteira do R2, quando eu olho para a reta, aqui ele é um ponto interior e nos extremos ele vai ser um ponto de fronteira, certo? Aqui dentro é ponto interior e nos extremos são pontos de fronteira. Só que quando essa reta faz parte de um domínio do R2, então todo mundo que está aqui é ponto de fronteira, certo? Essa é a diferença básica e que a gente vai precisar entender essa diferença na hora de calcular os extremos globais para regiões fechadas. Eu vou falar de uma outra situação também que envolve extremos em intervalos fechados lá na reta, só para relembrar também do cálculo 1. Bom, o outro resultado que eu quero falar com vocês rapidamente é sobre esse teorema aqui que vocês devem ter visto em cálculo 1, que diz o seguinte: toda função que está definida num intervalo fechado e é contínua nesse intervalo, essa função sempre vai ter máximo e mínimo nesse intervalo. Sempre vai ter máximo e mínimo nesses lugares, nesse intervalo. Certo? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, veja esse exemplo aqui. O que nós temos aqui? A gente tem uma função aqui, y igual a f de x, certo? Temos essa função. E aí o que acontece? Nessa função, eu sei que eu tenho aqui, ó, um máximo nesse ponto x0. E nesse ponto aqui que eu vou chamar de x1, eu tenho um mínimo. Certo? A gente está vendo aqui que o máximo é o mínimo. Como é que eu acho esses pontos? A derivada desses caras é zero. Agora, quem são os meus candidatos a máximo e mínimo? Vou colocar aqui para a gente ver. Veja só, quem são os candidatos? São os pontos críticos, esses x0, esse x0 e esse x1, que estão aqui, certo? Que a gente acha eles calculando a derivada igualando a zero. E os extremos, o a e o b. Por que os extremos também são candidatos a ser máximo e mínimo? Porque o meu intervalo é fechado. Nesse exemplo, o meu máximo e o meu mínimo deram em pontos do interior. Mas eu vou mostrar agora um exemplo aqui do lado, onde eu também vou ter máximos e mínimos no interior, mas o meu maior valor da função e o menor valor da função não vão estar aqui dentro. Quer ver só? Dá uma olhada nisso. Olha o que acontece nesse caso agora. Eu tenho o mesmo intervalo, fechado como eu tinha antes, tá? Só que a função agora é um pouco diferente. O que acontece com essa função? Ela também tem dois pontos críticos, x0 e x1. Olhando para esses pontos individualmente, localmente, esse cara é um ponto de mínimo, esse cara aqui é um ponto de máximo. Só que o maior valor dessa função não é esse cara aqui, que é o extremo A. E o menor valor dessa função também não é esse ponto de mínimo, é esse cara aqui, que é o ponto B. Então, os candidatos a máximo e mínimo dessa função também são os pontos críticos e os extremos. Esses caras aqui. Só que no caso anterior, nesse caso aqui, os pontos críticos é que deram o maior valor e o menor valor. Mas nesse caso, o maior valor foi em A e o menor valor foi em B, e não nos extremos que eu tinha, e não nos pontos críticos do interior da região. Certo? Essa ideia a gente vai levar lá para o R2. Em cada pedaço da fronteira que eu for analisar, eu vou dar uma olhada nessas condições.
Eu vou olhar se tem pontos críticos no interior do intervalo e vou olhar para os extremos dele. Tá certo? Isso é o que vai acontecer quando a gente for estudar máximos e mínimos globais para funções de duas variáveis. Tá joia? Então a gente se vê daqui a pouco no exemplo para funções de duas variáveis em intervalos em regiões fechadas. Até mais.